assunto agora é muitíssimo interessante. Eu peço a atenção dos ouvintes, homens e mulheres que estão nos ouvindo aqui, estão atentos conosco, porque o assunto é importante e eu estou conversando com a deputada federal Carmen Zanotto, que nos atende agora. Deputada, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem com a senhora? Bom dia a todos, bom dia aos irmãos gaúchos, né? Porque eu sou filha de gaúchos. Opa! Nossa família é do município de Ipê. Ah, de Peto Eres, eu conheço família Zanotto lá de Caxias do Sul também. Também somos da mesma corrente. Ai, que bom. Ipê, Antônio Prado e Caxias. Tu és moradora de Lages, é isso? Lages, Lages. O nono produzia vinho e o pai levava em cima de uma pipa num caminhão. Ah, Parte dos irmãos nasceram no Rio Grande do Sul, eu já nasci em Lages. mas eu sabe que eu não conheço a cidade de Lages. Amigos que conhecem dizem que é uma cidade maravilhosamente linda. É, verdade. E Verdade. fria. E fria também, né, Fria. deputada? Fria. Nós somos a região mais fria do país, né? Que coisa. Bom, Lages, São Joaquim, Urupema é a nossa região. tu sabe que nós temos uma loja aqui em Camaquã chamada Pata Negra Empório Gourmet e eu compro um vinho chamado Iragami, lá da Serra Catarinense. É Isso, dos vinhos do Alto da Serra, São Joaquim. São Joaquim. E olha que maravilha esse vinho, hein? Olha, o Santa Catarina produz vinhos deliciosos como os nossos gaúchos, viu? Isso, fazem 15 dias nós tivemos a Vindima, que é a festa dos vinhos de altitude. Ah, Nós temos vinhos já premiados internacionalmente e é uma coisa muito nova ainda para todos nós na região, mas deu outra visibilidade para a nossa região serrana como um todo, além do frio, né? é. Agora, e a maçã, agora a produção dos vinhos de altitude. Ah, que coisa boa. Eu não conheço lá, eu tenho que conhecer, fazer uma visita nessa tua região aí, viu? Precisa, está convidado. Tá bom, vamos ver se a gente se encontra uma hora aí. Deputada Carmen Zanotto, olha, com a ligação de sangue aí com o nosso Rio Grande do Sul, mas o assunto, deputada, que a nossa produção lhe pediu para conversar é uma coisa muitíssimo interessante. E eu fico imaginando como é que nós estamos há tanto tempo para tratar de um assunto. Eu vou tentar resumir aos ouvintes, é o seguinte. Há muitos anos atrás, existe uma legislação própria para mulheres que querem fazer laqueadura, precisam de ter alguns pré-requisitos, idade, ter ou não ter condições de filho, mas também ter a anuência do marido. Eu queria que a senhora explicasse para nós, num mundo tão evoluído como esse, a liberdade, a decisão da mulher, a independência da mulher, ainda tem uma legislação que vigore nesse sentido. Eu queria que a senhora me fizesse uma posição, um posicionamento da senhora sobre isso e como o Brasil trata esse assunto nos dias de hoje. Verdade, Fábio. Isto é, a legislação ela é de 1996. É a lei que trata do planejamento familiar, de todos os métodos contraceptivos, inclusive os definitivos, Sim. que é a vasectomia e a laqueadura. A lei pede que tenha-se, quando tem uma união, né, marido e mulher, cônjuge, que tenha a autorização, quando o homem vai fazer a vasectomia e para a mulher fazer a laqueadura. O que acontece, o que a prática me mostrou como enfermeira, administradora de hospitais e secretária municipal e secretária de Estado. Como o procedimento da vasectomia normalmente é feito em consultórios, em espaços menos complexos, mesmo que a lei peça para o homem autorização, não necessariamente ele faz o procedimento com essa autorização. Muitos e muitos homens fazem a sua vasectomia sem ter autorização da esposa. Sim, isso Só que, mesmo. para a mulher, já era muito mais complexo. Ou ela tinha a autorização, ela não conseguia fazer o procedimento, porque normalmente esse procedimento é feito numa clínica ou numa unidade hospitalar. Então, eu apresentei esse texto em 2014, não houve, durante os anos, a compreensão da importância, e neste ano a bancada feminina, então, compreendeu maciçamente o que significava essa alteração na legislação, e o projeto foi para
o plenário conseguimos aprovar, inclusive com outras alterações importantes. Certo. Tem que lembrar, deputada, que eu acho que outro dia estava vendo os números das mulheres no Congresso Nacional e no Senado, né? Existe uma questão que é importante dizer, que a minoria, as mulheres, dentro de um mar de homens comandando as duas casas, né? Quer dizer, uma lei que trata de um assunto desses é uma lei, para alguns homens, daqui a pouco é um bicho-papão, né? É uma coisa assim. Nós estamos falando da mulher autorizar o homem para fazer vasectomia. Ao contrário, o homem tem que autorizar a mulher a fazer laqueadura. Quer dizer, no mundo masculino, a coisa, a gente sabe da dificuldade cultural, vamos botar assim, né? Desse entendimento. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, vamos lá no caso, eu sou mulher independente, já tenho meus filhos, ou não tenho filho, não quero ter filhos, tenho lá meus 30 anos, tenho a minha definição profissional e eu não tenho direito sobre o meu corpo. Eu preciso de alguém para me ajudar a autorizar um procedimento em mim. É isso que eu me debato nos dias de hoje, esse assunto. Quando ela tem o companheiro, o marido, vamos dizer assim, o cônjuge, ela precisa. Como ele também precisaria. Só que para vocês, para os homens, repito, o procedimento é mais simples. Com isso, os homens acessavam, não necessariamente com autorização da esposa. Muito pelo contrário, a grande maioria das vezes, sem o cumprimento da lei. Mas a lei valia para as mulheres. Então, nós pedimos a exclusão desta parte do texto, ou seja, tanto homens como mulheres podem fazer o procedimento definitivo dentro do planejamento familiar, que é a vasectomia e a laqueadura. Mudamos a lei dizia, a proposta, né, que foi para o Senado, tomara que o Senado acolha da mesma forma. Hoje, a legislação permite a partir de 25 anos. Certo. Agora é a partir de 21 anos, com 2 filhos vivos. O consentimento, o pedido é com 60 dias. E outra coisa que é muito, muito importante, o que acontecia? As mulheres mais favorecidas economicamente, sim, que iam para um parto cesárea, normalmente faziam a sua laqueadura, sim, no momento do parto cesárea. Isto. As mulheres do Sistema Único de Saúde, ou seja, aquelas mãezinhas menos favorecidas, não poderiam fazer durante a cesariana, mesmo que a evolução do seu parto tivesse ido para uma cesárea, por necessidade, sim, por indicação médica, o médico não poderia fazer o procedimento da ligadura de trompas à mulher com o abdômen aberto. Por estar na cobertura do SUS, não podia fazer isso? Não. E a lei não permitia nem para o SUS e nem para o plano de saúde fazer durante a cesariana. Certo. Mas, de novo, as mulheres com poder aquisitivo que faziam cesariana, os seus partos cesáreos particulares ou plano de saúde, muitas e muitas vezes já tinham o procedimento durante, após o nascimento do bebê, já tinha o procedimento da ligadura das trompas. Entendi. E o Sistema Único de Saúde tinham que retornar para uma fila e quando pudesse, se conseguissem acessar. Mas é um Brasil a gente conseguiu avançar, a deputada Soraya foi muito feliz no seu relatório. É um Brasil complicado, né, deputada Carmen? Tu vê... tu tá com todos os instrumentos, tá numa centro cirúrgico, tá anestesiado, tá tudo, mas a lei tranca, né? Quer dizer, agora me diga o seguinte, então, sucintamente, hoje, por exemplo, uma mulher acima de 21 anos, com 2 filhos vivos, ela pode solicitar sozinha, sem anuência do companheiro, a fazer a laqueadura, é isso? Isto, após a deliberação no Senado, porque passou aqui na Câmara. Sim, tá? após sim. Agora foi para o Senado e vai para a sanção presidencial. Certo. A partir da sanção presidencial, ela poderá, independente do seu marido, do seu companheiro, ela poderá solicitar o procedimento. Certo. Segunda pergunta. E fazê-lo, inclusive, no ato da cesariana, se ela tiver indicação de cesariana e o médico dela, mas um pedido tem que ser feito 60 dias antes. Certo. Segunda pergunta, deputado, que eu acho que é importante.
mulher sem filho. Eu não quero ter filho. Eu tenho decidido da minha vida que eu não quero. Eu quero trabalhar, eu sou uma profissional liberal, não quero ter filho, mas eu quero fazer laqueadura. Como funciona? Ela poderá fazer, mas individualmente, desde que ela não tenha uma união estável. A partir dos 21 anos, ela poderá optar por fazer um procedimento definitivo sem precisar autorização de ninguém. Casada ou não casada, vamos dizer assim. Sim, tá? casada. Ela poderá. Tá, entendi. A gente pede com pelo menos 2 filhos vivos, porque ela 21 anos, ou... Por que isso, Fábio? Sim. Porque é o procedimento definitivo. Ela precisa de uma orientação prévia para depois, lá aos 26 anos, 30, dizer assim, não, mas agora eu quero. Fazer o procedimento de reversão é mais complexo. Deputada, eu tenho amigos meus que tiveram filho num casamento, fizeram a vasectomia, anos depois tiveram outra família e tiveram que tentar fazer reversão, não conseguiram. Acontece tanto no homem como na mulher essas coisas e daqui a pouco pode haver uma frustração num novo relacionamento, a gente sabe tudo isso, né? Mas eu fico imaginando que as pessoas mais necessitadas, pessoas que gostariam de tomar uma decisão, a lei burocraticamente começa a impedi-las e começa a ter dificuldade. E aí eu fico imaginando que, principalmente a senhora que foi secretária, foi vereadora, conhece a realidade também do município de Laje, consequentemente, às vezes muitas comunidades menos favorecidas, essas comunidades gostariam de tomar uma decisão de fazer uma definição sobre a gestão familiar e burocraticamente o Estado não ajuda, as prefeituras muitas vezes não têm o recurso, mas mesmo que o prefeito ou a secretária municipal queira tomar a decisão, há uma lei maior impedindo de fazer essa gestão. E eu acho assim que cada cidade é uma cidade. Por exemplo, Camaquã, há uns anos atrás, nós tínhamos aqui um secretário que era médico, o Dr. Paulo Dora. Ele tentou fazer a gente chamava de pacote, né? Junto ao hospital, com médicos, anestesistas, né? Para fazer um trabalho, principalmente para a comunidade mais carente, de fazer uma gestão nesse assunto da gestão familiar, né? E sempre havia o problema seguinte, psicólogo que tinha que consultar, era o marido que tinha que ir no psicólogo, decisão dos dois e burocracia. Quer dizer, ele tentou fazer uma gestão como secretário municipal, uma dificuldade brutal para isso. Já outras regiões não tem isso, é questão de consciência, questão cultural, a gente sabe disso, né? Mas eu fico imaginando o seguinte, eu posso ir num consultório de um cirurgião plástico, fazer uma abdominoplastia de 100% da minha barriga, mas eu não posso fazer um negócio de controle familiar. É uma coisa que eu fico imaginando, é muito mais perigoso para mim. Perigoso não, porque hoje em dia a cirurgia plástica é tranquila. É muito mais tranquilo fazer uma cirurgia plástica ou fazer uma laqueadura do que fazer uma cirurgia plástica. O risco é muito menor. Mas, Fábio, você lembra quando o presidente Fernando Henrique Cardoso estava presidindo, na época dele, o Brasil, e que foi aprovado um texto aqui no Congresso e teve o veto presidencial, que era exatamente depois foi reapresentado, mas que a dona Ruth, na época, puxou na orelha e virou matéria nacional, porque teve vetos, inclusive a primeira iniciativa dentro do planejamento familiar permitir os métodos definitivos, que como definitivo é realmente a laqueadura e a vasectomia. E aí depois se trabalhou novos textos que tem hoje, então, essa lei de 96. Eu era secretária municipal de saúde em Lages quando isso aconteceu. Sim. E eu apresentei o mesmo texto que tinha sido vetado para a nossa Câmara de Vereadores, e naquele momento nós tínhamos um vereador da situação, o restante todos eram da oposição. E a gente entregou o projeto a um vereador colega, que era da oposição, e foi aprovado com unanimidade, e nós implantamos em Lages a lei do planejamento familiar, assegurando também o método definitivo. Que legal. Só que tinha todo esse rito que você falou. Equipe multidisciplinar, 6 meses de acompanhamento da equipe multidisciplinar. Agora, uma coisa é clara, tanto a mulher quanto o homem precisam, e eu participava das primeiras reuniões
das nossas gestantes e das mulheres, né, que se enquadravam para o método definitivo. E eu fazia sempre uma pergunta: se por um acaso vocês se separarem, ou um dos membros da família, o marido ou a mulher, for a óbito, e vocês quiserem constituir família com outro companheiro, vocês não são candidatos. Ou seja, a proposta que foi para o Senado não está excluindo a orientação. A orientação ela deve ter, Sim. que é o método definitivo. Ou seja, para revertê-lo, dentro do Sistema Único de Saúde não tem possibilidade, e na rede privada é muito complexo o sucesso da reversão. Deputada, só paralelamente com o projeto que circula na Câmara, eu queria perguntar à senhora, como é que a senhora percebe dentro do Ministério da Saúde, por exemplo, que a senhora deve ter bastante contato, como é a percepção de um ministério sobre esse assunto? A senhora observa que é prudente, o pessoal gosta da sugestão, já que está aprovado na Câmara. Como é que é a sensação da senhora junto ao Ministério da Saúde isso? Tu sabe, Fábio, que algumas leis têm um momento adequado, sabe? E eu acredito que esse texto que já estava apresentado, né, desde 2014 aqui na casa, ele passou de uma forma tão bem construída coletivamente na Câmara. Nós não vamos ter dificuldade, acredito, nem no Senado Sim. e nem na equipe do planejamento familiar do Ministério. Porque nós estamos evoluindo, as famílias têm filhos mais cedo, e nós não estamos dizendo que é para todo mundo com 21 anos, não. É aquela mãe, aquele pai que com 21 anos já tem 2 filhos vivos, que Sim. não quer mais, né, nenhum, ou aquela mulher solteira que optou na sua vida por não querer ter filhos, ao invés de ficar tomando contraceptivo oral ou outros injetáveis, ela pode optar. É isso que eu lhe perguntar agora. Agora a senhora tirou a pergunta, a próxima pergunta. E a indústria farmacêutica que tem no seu bojo de faturamento contraceptivos? Eu pergunto o seguinte, porque daqui a pouco eles também não têm interesse num projeto como esse, né? Nós precisamos lembrar que nós não estamos fazendo um controle de natalidade. Sim. Certo? Que tem muita reação quando a gente fala de controle de natalidade. Nós pegamos um texto, uma lei, e baseada na minha experiência de enfermeira, que atuei inclusive dentro de centro obstétrico, em hospital Sim. de maternidade, de secretária municipal e secretária de Estado, e trouxe uma sugestão de alteração, que era a exclusão desta obrigatoriedade do consentimento de um dos cônjuges. E com o debate aqui na casa, a gente evoluiu para a redução da faixa etária e para autorizar, que para mim é fundamental este ponto também, que o procedimento possa ser feito na mulher se ela tiver indicação e se o seu parto teve que evoluir para uma cesariana, Sim. porque o melhor parto é o parto normal, né? Ela possa, se porventura ela solicitou o procedimento e o seu parto evoluiu para uma cesariana, isso a gente está reduzindo risco a essa mulher. Sim. Porque ela não está dentro do centro obstétrico, ela já está com o abdômen aberto, Sim. né? Não precisará de uma nova anestesia, de um novo procedimento. Temos ganhos importantes que não estamos excluindo Sim. o aconselhamento, tá? Sim, Fábio? Não, mas interessante, não, eu concordo plenamente. E outra coisa, só para terminar, a senhora também está reduzindo o custo do Estado de fazer essa cirurgia no posterior, né? Quer dizer, quanto custa mais para o Brasil atender o pedido dessa mulher, né? Então, eu achei muito interessante te conhecer, deputado. Eu acho que o tema é super bom e eu gostaria que nós evoluíssemos esse papo para outros programas. Inclusive, eu vou recomendar aí a nossa produção. Nós temos um programa que é o Tua Saúde, que a gente apresenta toda sexta-feira aqui por uma colega sua, enfermeira, que é a Fábia Richter, e trazemos assuntos assim, sempre de impactos, assim, sobre a evolução na medicina e a evolução da decisão dos pacientes, né? Semana passada foi falado sobre aleitamento materno, né? Que é um assunto extremamente delicado, que parece que as pessoas pararam de falar sobre isso, né? Então eu vou pedir para a produção, inclusive, colocar o seu nome para propor na apresentação do programa, para nós falarmos um pouco mais sobre isso, que eu acho que nós temos que comentar, falar, debater.
E é um assunto que impacta, não é controle de natalidade, mas é uma decisão que tem que ser mais prática para as pessoas, principalmente para as mulheres, sobre o seu corpo e a gestão de sua vida. Eu acho que isso que é super importante nós conversar. Deputada, muito obrigado pelo carinho, prazer te conhecer, viu? Obrigada, eu que agradeço, estou totalmente à disposição, só queria fazer uma observação. Pois não, claro. Sempre as mulheres menos favorecidas economicamente são as que mais sofrem. Então, a gente também tem esse olhar, porque se nós olharmos as nossas famílias, né? E eu dizia isso lá atrás, quando houve o primeiro veto a este direito, as mulheres com condições de pagar já faziam e continuam fazendo, né? E agora a gente precisa reforçar isso que você disse do seu secretário, da dificuldade que ele tinha de garantir o acesso, que diminuiu só um pouquinho de lá para cá, mas a dificuldade ainda é muito grande, e vamos ver se a gente consegue assegurar a todas as mulheres e a todos os homens o seu direito de opção com relação também aos métodos definitivos de planejamento familiar, ou seja, a laqueadura e a vasectomia. Show de bola, falamos com a deputada federal que tem o seu sangue aqui no Rio Grande do Sul, Carmen Zanotto, que hoje é moradora, deputada federal por Lages, pelo Santa Catarina, nossa amiga Santa Catarina. Muito obrigado, deputada, estamos à disposição sempre aqui na Acústica FM para lhe ouvir, tá bom? Obrigada, forte abraço a todos e tenhamos todos uma excelente semana. Fiquem com Deus.